Que pergunta profunda, né? Pergunta profunda para conseguir identificar isso. E isso foi me trazendo mais clareza. Desde antes da pandemia, esse sonho começou. Mas foi um sonho que ele não se perpetuou por vários motivos. Hoje eu entendo que não era o tempo certo. Mas na época não aconteceu por N motivos. Mas principalmente porque meu sonho era muito pequenininho pro tamanho que é essa casa. Eu sonhava em ter uma clínica, mas eu pensava em ter uma sala comercial. Não pensava numa casa. Nunca imaginei pegar uma casa para isso. Então eu pensava numa sala comercial, eu queria uns 150, 200 metros quadrados. Eu não imaginava uma casa de 700 metros quadrados. Então, por isso que eu disse que meu sonho parecia ser muito pequenininho. E Deus realmente, ele faz coisas extraordinárias, porque eu não imaginaria uma casa desse tamanho, dessa proporção. O sonho era isso, o sonho era uma sala comercial para colocar mais colaboradoras, né? Mas eu não conseguia imaginar quantas colaboradoras, eu não sabia dizer que tamanho isso ia ser, sabe? Eu tinha muita vontade de crescer, mas eu não sabia para onde eu queria crescer. Então eu não tinha um objetivo claro. Isso há 3, 4 anos atrás ou mais. Foi 2020, pandemia, né? Então isso há 4 anos atrás eu não conseguia idealizar esse tamanho de sonho. Até hoje, pra mim, eu fico assim... Como assim? Nossa. Bom, tu me ajudou a procurar, literalmente, a encontrar essa casa, né? Eu não sei se tu lembra disso, né? Mas eu não tinha nem conhecido ainda essa casa quando a gente começou a conversar. E tu me ajudou a enxergar a proporção do que eu queria, a criar, de fato, um objetivo pra mim, que é algo que antes eu não tinha. Eu viajava muito em ideias... Mas eu não conseguia colocar isso no papel e olhar pra isso e dizer, não, é isso aqui que eu quero, ou não é mais, ou é menos. E tu ajudou a eu conseguir pontuar isso pra mim, pra eu conseguir trazer essa clareza, né? A minha expectativa era bem menor do que isso. Sinceramente, era bem menor. Eu imaginava muito diferente. Quando a gente pegou a casa, eu imaginava tudo muito mais simples, porque a gente não tinha condição de fazer tudo que a gente fez, né? Lembra que a gente conversava muito sobre isso, né? O fator dinheiro sempre foi um ponto importante em todas as escolhas que a gente fez, até que as coisas foram se encaixando de uma forma assim, que até hoje eu não sei nem dizer como que as coisas foram acontecendo, mas elas foram acontecendo. E hoje a casa, ela tá muito mais elegante, ela tá muito mais chiquíssima, muito mais do que eu imaginava. Eu desenhei outra coisa na minha cabeça no começo e hoje se concretizou algo muito mais lindo, muito mais. Uma casa verde. Foi incrível. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu nunca tinha feito um projeto com um arquiteto que me trouxesse tanta clareza de detalhes, de coisas que nem eu mesma sabia que precisava. Então tu traz essa lucidez, essa clareza muito de fácil compreensão. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, assim. E sempre tu traz muito esse lado humano de entender o que de fato o cliente quer. Eu vi que tu trouxe muito isso em todos os momentos, todas as reuniões. Tá, mas me traz um pouco mais sobre ti, quem é a Verônica, o que ela quer. Então isso pra mim foi surpreendente, porque eu não esperava isso de um arquiteto. Eu imaginava assim, arquiteto mais aquela coisa estrutura, projeto, desenho, e não tanto sentimento, não tanto emoção, não tanto colocar eu de fato. Porque, claro, não querendo falar, né, de outros trabalhos, mas normalmente se enxerga o trabalho de arquitetura como algo robotizado, né? Móveis, divisões e só. Não, mas tudo é pensado. A gaveta é aqui por quê? Pra qual necessidade? Pra tua rotina, pro teu trabalho. É tudo muito bem pensado. Isso antes era uma coisa que eu não enxergava da arquitetura e contigo abriu esses olhos. Eu não tinha essa visão da arquitetura. Tem de alguém que estudou arquitetura, viu só? Eu acho que isso também tem um pouco da questão do início ali da minha arquitetura, porque quando eu comecei a estudar, isso foi batido muito na tecla nas primeiras aulas, assim, que tipo assim, não é uma casinha de boneca que a gente vai fazer, é a arquitetura que a gente tá fazendo. Então, ficou meio engessado, sabe? Meio robotizado. E não esse lado mais humano, sabe? Eu, né, também como profissional, vou dar o meu feedback por fora das câmeras, mas meu feedback também como profissional em ter esse desafio, que foi um desafio grande pra mim, novo,
né? Mesmo que o trabalho era o mesmo, né? O sentimento que eu tava procurando em ti, a casa que eu tava procurando em ti era uma coisa que eu sabia fazer, mas ainda assim o desafio era grande. Sim. Né? Tu já falou ali, né, um pouco da casa que era antes, né, que foi se transformando, a logo transformou. Tudo transformou. A cor transformou. Né? E essa transformação, tu sente ela a partir de ti? Sim, com certeza. Eu vejo que a transformação que foi se criando, não digo assim, talvez nem transformação, mas de fato criando, né? O que é a Casa V, ela partiu muito de mim, assim. De eu me entender, de eu conhecer os meus porquês, né? Pra que fizesse sentido. E isso fez com que até a logo mudasse da casa, né? Era uma logo totalmente diferente. E aí, tipo assim, a casa foi ficando linda e a gente precisa trocar. Isso não faz mais parte da identidade da Casa V. Tem que ser outra identidade. E aí, realmente, a identidade, ela combinou com a Casa V. E tu vê que louco, né? Na minha cabeça, eu achava que o logo tinha que vir primeiro. Mas não, depois de toda a construção da casa, aí sim que a logo veio. Aí sim que ela transmitiu o que, de fato, a gente queria colocar na Casa V, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, que me surpreendeu, foi a forma com que tu conseguiu dividir essa casa. Pra aproveitar os espaços de uma melhor forma possível. Eu nunca teria imaginado as divisões dessa casa, principalmente os ambientes do segundo andar, né? Que foi o que foi mais trabalhado, né? Nunca imaginaria. Eu fiquei assim, olha, tu lembra na primeira vez? Eu fiquei surpresa demais, porque eu não esperava. Nossa, num quarto sair 3 salas de atendimento, um baita corredor e mais uma sala de espera. Nunca imaginava. Aquilo ali foi o que mais me surpreendeu, sabe? De todo o projeto mesmo, foi o que mais me surpreendeu. O espaço, os espaços, os ambientes, as salas ficarem de um tamanho muito bom, não ficar nada apertado, tudo muito bem pensado. Muito pensado assim na ergonomia, né? Na mobilidade do cliente, na mobilidade do profissional ali no atendimento, né? Tudo muito bem pensado. E tinha muitos porquês que eu não sabia. Muitos detalhes de mim mesma que tu me fazia as perguntas e eu ficava... Nossa... Que pergunta profunda, né? Pergunta profunda para conseguir identificar isso. E isso foi me trazendo mais clareza. Mais clareza ainda mais do porquê de cada coisa e de eu me conhecer mais, de eu me descobrir mais. Eu posso dizer assim que todos os detalhes da casa têm essência minha. Com certeza. Era isso que eu queria. Ai.